Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Você está no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade quero comentar com vocês sobre a lição 10. A lição 10 que desse domingo, dia 8 de dezembro, onde estaremos estudando sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus, ok? O texto bíblico em classe está inserido em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1 a versículo 18. Muito bem, nós vamos estar aprendendo em cima dessa temática. Glória a Deus, né? Quero já louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes, todos aqueles que curtiram o vídeo e que na semana passada, enfim, Deus abençoe a todos e vamos para a aula. Glória a Deus, muito bem. Então, Davi, dentre muitas vitórias e muitas lutas que passou, Davi, ele prevaricou ou deixou de fazer o que era correto, o que era certo, né, e acabou vacilando, né? É disso que o capítulo 11 vai tratar. Enquanto o capítulo de número 10 vai tratar das guerras dos Amonitas e dos Sírios, né, em que ele venceu, agora vem esse triste fato, né, escabroso, que Davi, do pecado de Davi, que trouxe para ele tantos males, né? E assim nós queremos comentar com os irmãos isso, né? Segundo a Bíblia, no capítulo 11, versículo 1, o texto vai dizer que Davi chegou o tempo de ir para a guerra um ano depois que ele havia vencido os Amonitas e os Sírios. Ele chegou o tempo de lutar outra vez, né? Enfim, e logo ele trabalha com a proposta de enviar terceiro, de terceirizar a sua função, visto que ele ficou ocioso no palácio, né? O texto no versículo 1 diz assim: E aconteceu à volta de um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, que Davi enviou a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os amonitas e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Daí vem um problema, não é? Então, segundo comentaristas bíblicos, não é? Eu li que na primavera, a época que os reis saíram para a guerra, o retorno da primavera foi um tempo usual do início das operações militares, né? Essa expedição ocorreu um ano seguinte, conforme eu já disse, né? A guerra contra os sírios. Então vem a guerra contra os amonitas, entendeu? Então entraram em cena aí porque o desastre da campanha anterior caíram principalmente sobre os mercenários sírios, né? Então os amonitas não haviam sido punidos por seus insultos aos embaixadores. Davi enviou para o campo de batalha Joabe e seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas. O poderoso exército de Joabe comandou e devastou o país amonita e cometeu grandes estragos, né, tanto sobre o povo quanto suas propriedades, até chegar à capital e eles cercaram a Rabá, né? Rabá é apontada como uma grande cidade, né, que é uma grande metrópole dos amonitas. Então estava situado na região montanhosa de Gileade, né, e tão longe do nascente do Hermon, e as ruínas extensas ali são encontradas até hoje pelos arqueólogos, né. No versículo 2, o texto já vai informar que Davi estava no terraço da sua casa real, e o texto vai dizer que ele viu daquele terraço uma mulher. Logo ele mandou saber quem era.
E o moço que foi o portador da mensagem disse: não é essa a Betseba ou Betsua, não é? Em 1 Crônicas capítulo 3 verso 5 vai citá-la usando o nome de Betsua, né? E aconteceu, o versículo 2: e aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama à hora da tarde, passeando pelo terraço da casa real, quando viu desde o terraço uma mulher que estava levando, ao qual era muito bela, né? Então Davi, ele abdicou das suas obrigações, né? Ele tinha que ter ido, era o período dos reis de guerrear, e ele terceirizou a sua função e acabou não indo para a batalha, para a guerra, para ficar ocioso, e logo a ociosidade trouxe para ele prejuízos escabrosos e que perdurou por muito tempo, né? Diga-se de passagem que o próprio Deus trabalhou isso, né? Nós vamos ver isso na próxima lição, no capítulo 12 de 2 Samuel, né? E assim sucessivamente, não quero adiantar agora, mas só dando essa palhinha aqui, né? E o versículo 3 diz que ele enviou, né, alguém para perguntar ali, o moço, e disseram: aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu, né? Aqui existe uma curiosidade aqui sobre essa questão do Heteu, que esse povo deduz-se que por essa fraseologia Heteu, Urias ser um dos mercenários. Sabe da lição passada que ele chegou a usar até na sua guarda mercenários, né? Historiadores aponta Urias dentro desses mercenários aí. Ele se converteu a Hashem, ou a Deus, e serviu ao Senhor, né? Então daí ele passou a fazer parte da guarda real assim que Davi assumiu o trono, enfim. Então Betseba, ou Betsheba no caso, ou Betsua, né? Ela parece ela é apontada aí como uma mulher bonita, né? Uma mulher de uma presença de grande notoriedade, entendeu? E havia isso chegado aos ouvidos de Davi, como acontece no Oriente Médio, a partir dos relatos realizados pelas mulheres, né? Ele tinha, como já era de costume, nós falamos em vídeos anteriores também, que o rei tinha harém de mulher, né? Então conforme eu disse no capítulo diz 1 Samuel, ou 1 Crônicas, capítulo 3, verso 5, vai trazer toda a etimologia e a genealogia praticamente de Betseba, né? E assim sucessivamente. Então, Davi acaba caindo, né, devido à sua ociosidade. Então, versículo 4: e enviou Davi mensageiro, e tornou assim, e entrou com ela, e dormiu com ela, e purificou-se ao longo de sua imundície, e se voltou à sua casa. Davi aí começou já traçar um outro plano, que era o plano do disfarce, né? O plano de disfarçar a sua miserabilidade e o seu pecado. Ele logo não confessou, ele foi tentar dissipar isso, pegando Urias, colocando Urias na frente de batalha difícil, não é? A batalha não era fácil, e o texto é muito claro quando ele aponta e diz: ó, pode deixar ele sem arma, por certo ele morrerá, não é? Então ele já era premeditado. Então, outro problema, ele teve o adultério, que era um pecado, aí ele criou um outro efeito cascata, que foi enviar o marido da mulher para ser morto. Então já era como que fosse levar para o matadouro para ser dizimado, né? Então Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, e os reis depósitos do Oriente, por exemplo, quando se apegava a uma mulher, mandou um oficial para a casa onde ela mora. Então, quando o rei chamava, ela não tinha muita opção, né? Temos há sempre a especulação se ela concordou, se ela errou, não é? Mas não tinha muita opção. Primeiro, a palavra do rei. Ele mandou chamar, tinha que atendê-la, né? Ela não sabia exatamente o que ele queria, mas chegou lá, conforme a Bíblia relata, ele deitou com ela, né?
Então, isso é um problema, né? Isso é uma problemática, certo? E vamos à frente. Aí diz o texto que quando ele escolheu e, e mandou chamar ela, ela foi e anunciou aí que ele já tinha deitado com ela, enfim, e de repente ele começa a traçar planos e projetos para tentar ser, ele dissimular, né? Ocultar a sua miserabilidade, né? Então Davi trouxe e se deitou com ela e eles tinham harém, conforme eu já disse, né? Entendeu? Então ele anuncia aí que o prazer real era de remover para o palácio um apartamento atribuído a ela, enfim, eles quando gostavam da mulher já queria dar todo o suporte. E se ela fosse feita rainha, o monarca ordena que seja feito o anúncio e tal. Isso era no Oriente Médio, era assim os costumes dos reis despóticos, né? E então muitos exemplos modernos na história oriental mostram aí a facilidade, o despacho com os tais com os casamentos secundários. Eu falei em vídeos anteriores, dentro dessa mesma temática, desses haréns e as mulheres, e até citei números de mulheres de alguns reis que citamos naquela oportunidade, não é? Tá aí nos vídeos anteriores, só puxar um pouquinho aí, você vai ver. Não se esqueça que você está no canal Rascunho da EBD, onde tem aí, você que está chegando agora, que vai ver o vídeo pela primeira vez, pode procurar os demais vídeos, são, com esse é 10, né? Então você vai procurar, desde o primeiro você vai encontrar bastante informações históricas, né, que pode acrescentar no seu aprendizado, ok? Davi fez uma promessa, ou seja, ele estipulou aí, ele disse antes que ela se cumprisse a vontade real, a Bíblia diz que ela ficou grávida e ela veio e avisou para ele, né? E ele, né, ela foi, então ele garantiu aí o seu filho fosse bem sucedido, o trono e tal, e ela disse, fez a notificação, eu estou grávida, né? Essa atividade em derrotar a expectativa atual dos reis Adonias e tal, enfim, então já teria ali um filho para assumir o reino, né? Só que Deus não é menino, Deus não é menino. É bom que quando falhos, todos os homens são. A Bíblia não se preocupa em ocultar erro de homens, né? Principalmente os homens notáveis, né? Não, todos que erraram, a Bíblia foi lá e apontou sim a problemática desses reis, né? Então a Bíblia não oculta isso. Aí o versículo 5 vai dizer assim: e concebeu a mulher e enviou a fazer saber a Davi, dizendo, eu estou grávida. Versículo 5 do capítulo 11 de 2 Samuel. Então ela engravidou, mandou um recado e algumas medidas imediatas para esconder os pecados, ele tomou, né? Tanto para a honra do rei, quanto a sua segurança, mas pois a morte era o castigo de uma adúltera, conforme capítulo 20, versículo 10, né, de Levítico vai apontar isso. Mas nesse caso, né, específico, ele tentou ocultar, né. Versículo 8 diz assim, ó, e disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa do rei, veio atrás dele um presente real. O rei mandou as iguarias, né, para ele. Tudo isso é uma intenção de encobrir seus problemas, o seu pecado, né, a sua gravidade. Só que Deus não deixa escarnecer. Nós vamos finalizar toda essa desgracença de Davi. Deus dá a sentença e Deus foi sumário com isso, né? Nós vamos ver lá na frente, né? Ele diz para ela, vai descansar, né? E relembra aí da maneira que o rei suas perguntas frívolas, no capítulo 2, versículo 7, no versículo 7 ele vai instigar isso, né? Do capítulo 11, né? E aí a sua urgência de Urias dormir, de cuidar da mulher e tal, era para não levantar suspeita, né? Então ele tentou logo, foi mandando um presente, uma porção de carne na mesa real, conforme eu já disse, né? E, enfim, um dos maiores elogios que o príncipe oriental pode pagar
Urias era um dos valentes de Davi, né? Diz a Bíblia que ele era um dos valentes de Davi, conforme já fiz alusão aqui, que possivelmente alguns historiadores informam que Urias pode ser um dos mercenários, né? Ele se converteu, ficou na corte e fazia o seu papel fielmente. A Bíblia diz que ele servia com propriedade e com muita sinceridade, né? Então, Urias significa chamado do Senhor, ou chama do Senhor, ou luz do Senhor. Então, é o significado de Urias, né? O texto vai dizer que Urias estava preocupado, e segue dizendo que ele estava preocupado porque a arca se acampava, ela acompanhava o exército nas campanhas de batalha, conforme capítulo 11, versículo 11 também de 2 Samuel. Afinal, Davi negligenciou essa obrigação, né? Então, era ele que tinha que ir, mas o menino, o Urias, disse, não, mas não vou descer agora, não vou para casa agora, eu vou ter que cuidar da arca que ficou acampada lá, e tem Joabe lá, e os outros oficiais, meus senhores estão lá, os meus chefes, enfim. Então, Urias estava preocupado com os companheiros na guerra, enquanto Davi fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí no capítulo 11, versículo 27, Deus sumaria Davi. Ele já condena de forma veemente a Davi devido ao seu ato libidinoso. Na verdade foi duplo, né? Porque ele adulterou e a posteriori mandou matar o homem, o marido da mulher, que era casado legalmente. Então ele criou o efeito cascata para si mesmo devido às suas ociosidades, né? Versículo 9 diz assim: Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. Então o texto diz que ele não foi lá não, que ele preferiu cuidar dos ofícios que estava sendo delegado, né? Então Urias dormiu na entrada do palácio. É costume dos criados dormirem na varanda, ou na longa galeria que existia, né? As guardas do rei hebreu fizeram o mesmo. Qualquer que tenha sido suspeito secreta de recusar Urias em desfrutar o prazer doméstico, sua determinação de dormir à porta da casa do rei, enfim. Então surgiram de um alto e honrado senso de dever militar com muita propriedade, conforme o capítulo 11, versículo 11 de 2 Samuel. Ok? Urias é morto na batalha. Vindo amanhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou pelas mãos de Urias. A ideia era ele levar a carta e ele lá ser colocado no campo de batalha para ser dizimado, para ser exterminado. As várias artes e estratégias pelas quais o rei tentou persuadir Urias até por fim que ele recorreu ao esse horrível ato de assassinar o homem. Cruelmente, a sangue frio, despachar uma carta pelas mãos, né, daquele homem só para, tipo assim, toma aqui, esse aqui é o seu passaporte para o matador, é o seu passaporte para a morte, né? É o mesmo que ter feito isso. Então, o texto vai dizer que ele entrou, já foi colocado no alistamento de Joabe ali para ser dizimado praticamente, né? Então, eles fizeram tudo isso, tentando Joabe e Davi, mas deixou manchas, deixou rastro. Deixaram uma mancha indelével aí no caráter de Davi, que exibe uma nova, dolorosa, humilhante dos horríveis cumprimentos dos melhores homens que pode ir. Dos melhores homens da Bíblia, um homem que tinha um caráter ilibado, e diz que ele era segundo o coração de Deus. O que é segundo o coração de Deus? É fazer a vontade de Deus, é seguir a Deus. E isso Davi fez quando, assim que ele assumiu o reinado, ele se preocupou em restaurar o culto a Javé, em restaurar a música a Javé, em trabalhar toda essa proposta. Mas no momento que ficou ocioso, ele vacilou e acabou cometendo esse ato libidinoso. Não feliz com isso, tentou exterminar o homem, exterminou o homem covardemente, enviando uma carta dando autorização aí para que colocasse Urias na frente da batalha e que não tivesse equipamento, que não desse equipamento para ele o suficiente para guerrear, para que haveria de morrer, porque haveria de morrer, né?
texto é muito claro aqui quando afirma isso, né? Davi usou os perigos da guerra para alcançar os seus fins, seus próprios fins. Então ele foi tendencioso, malicioso, né? Então o termo valentes, por exemplo, significa notáveis de batalha, entendeu? Então são pessoas que cuidavam, uns eram aqueles caras que pegavam a espada e eles cuidavam dos acampamentos, fazia parte do exército, enfim, entendeu? E Davi enviou Urias para onde ele achou que a guerra, que a luta era mais difícil, entendeu? Então ele premeditou absolutamente tudo, né? Então Davi, depois de ter misericórdia, de ter abençoado Mefibosete, de ter feito tantas coisas boas, na aula passada nós comentamos isso, agora vem esse ato libidinoso de Davi, onde ele prevaricou, ou seja, deixou de fazer as suas obrigações, e Deus não poupou, não. Deus puniu, né? O texto diz que a espada não sairá de ti, né? A espada não sairia da casa dele. Aí nós já sabemos, e vamos comentar nos vídeos nos posteriores vídeos que fizemos aí, nós vamos comentar sobre toda essa miserabilidade que houve entre a sua família, né? Então, os grandes pecados de Davi, né, traz aí uma série de problemáticas, né, para essa questão. Então, Davi tinha várias mulheres, ele praticava poligamia franca e ainda assim cometeu adultério. Então, Betseba era culpada? Eis a questão. Primeiro, eu disse que não, porque um chamado do rei, uma pessoa tinha que atender, né? Até porque o monarca era antigo, naquela antiga monarquia, o monarca era uma autoridade absoluta. Davi era um homem violento, no capítulo 4, versículo 11, aponta que ele era homem de guerra, né? Então, em segundo lugar, as mulheres não tinham direito. Então, não estou saindo aqui em defesa de Betseba, mas é muito claro quando vamos ver as ordens e os ofícios do rei, né? Ele ordena e as mulheres não tinham direito, e quando tinham, a lei que as protegia, eles ignoravam, né? Conforme o capítulo 11 de 2 Samuel, que aponta aí uma deficiência grave dessa trajetória de Davi. Ele concedeu tentação, ele cedeu à tentação, ele cometeu adultério, né? Então ele levou um pecado dele, levou ao outro, entendeu? Virou aí, conforme eu disse, um efeito cascata. O novo comentários da Bíblia do Antigo Testamento, da Central Gospel, tem essas informações sobre, que eu coloquei agora aí, sobre a mulher, e porque ela não tinha, ela deve ser isenta de uma culpa maior, não é? Então, no Oriente Médio, os reis iam para a batalha, conforme eu já disse, né? Então, eles trabalhavam com essa proposta aí, entendeu? E ele ficou em Jerusalém. Então, os períodos de guerra, nas estratégias militares, a vantagem normalmente do agressor. Então, esses períodos na Palestina, por exemplo, a estação chuvosa ocorre durante os meses frios do inverno. Os verões são muito quentes. Então, por que eles tinham que ir nesse período? Porque facilitava no caminho, tinha muitos alimentos no caminho, né? Na caminhada de guerra era favorável a eles, não é? Esse período da primavera era uma estação que os reis engajaram as suas batalhas. Era comum no Oriente Médio isso aí, né? Então Davi comete toda essa problemática, causa esses problemas, né? Conforme a nossa revista aqui, o comentarista colocou sobre os objetivos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que eu já falei, né? E o ambiente foi ele que criou, o ambiente era o palácio da sua casa, ele que criou por ter ficado em Jerusalém, entendeu? Então ele criou esse ambiente negativo, ambiente que levou o resto da casa dele toda foi dizimado praticamente pela imoralidade, por irmãos estuprando irmãos, filhos dele, né? Um filho estuprando uma filha dele, e uma série de fatores, né? Então tudo isso existe uma lei, né? Ele só esqueceu de observar esse tipo de pecado, não havia permissão. Segundo a lei da colheita, a semeadura, ele se esbarrou aqui. Então ele plantou, semeou, e a colheita foi devastadora.
daí para frente a Bíblia vai dizer que todo o caráter, todo o trabalho que ele havia feito começou se desmontando, desintegrando, né? Por haver matado um homem inocente, a espada chegou até a casa dele, segundo Samuel capítulo 12, verso 10. Nós vamos comentar com mais propriedade, com mais conteúdo na próxima aula, ok? Daí veio o estupro da filha dele, pelo filho Tamar, foi estrupada por Amon, seu irmão mais velho. Amon foi executada pelos homens de Absalão, seu irmão. Né? E no capítulo 11, versículos de número 13 a 29, vai traçar toda essa história de 2 Samuel, né? Os dois filhos de Davi se rebelaram contra ele, querendo tomá-lo a coroa de rei, a saber quem foi esses homens, foi Absalão e Adonias, enfim. Aí houve o recenseamento, o orgulho levou Davi a fazer recenseamento, enfim. Depois daquele pecado ele desandou, se desmoronou, né? Até ele acordar no Salmo 51, quando ele pede perdão ao Senhor, quando ele era um homem que tinha uma facilidade de buscar a Deus, sei lá, ele era quebrantado, mas era meio inconsequente. Pode observar que ele sabia que era a escolha de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que ele servia a Deus, que Deus se agradava dos trabalhos de Davi, mas ele não vigiava. Entendeu? Vira e mexe, ele era sanguíneo e ele, sabe, não vigiava. Não é tudo que a gente tem para falar, que pode falar, não é tudo que a gente tem para agir, que pode agir. Então espere Deus trabalhar, né, para que não caia em precipício e não venha colocar toda a família, não só ele, toda a família em risco e trazer aí fatores escabrosos e irreparáveis, né? Irreparáveis. Os filhos de Davi foram realmente abruptos, eles perderam a linha totalmente, como se fala no neologismo de hoje, né? Então o orgulho levou Davi a fazer recenseamento para averiguar o crescimento da sua nação. Isso desagradou a Deus e o juízo foi 3 dias de pestilência. Muita gente morreu naqueles 3 dias. No capítulo 2 Samuel, capítulo 24, versículo de 1 a 9, a Bíblia vai dizer que desde Dan até Beceba morreram gente. Foram um total de 70 mil pessoas. Então o prejuízo do pecado de Davi foi muito grande. 70 mil pessoas morreram naquela oportunidade devido aos pecados de Davi. Essa questão do orgulho. Orgulho, irmão, não leva ninguém a nada. Orgulho foi o pecado de Lúcifer, ou essa palavra Lúcifer não existe na Bíblia dentro do seu original, mas do diabo, de Satanás, né? Então, usa muito esse coloquial, comum assim dentro das religiões usar, mas biblicamente esse nome ele não existe, né? Existe dentro de uma historicidade, né? Lúcifer, mas o diabo ele vacilou e o diabo entrou de forma avassaladora. Por quê? Por causa de um pecado ele criou outros e foi se enveredando, a família se perdeu, conforme eu já disse aí, não vou aqui ser redundante, não é? E assim sucessivamente. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Seria esse homem que servia o Senhor, que buscava o Senhor, que era humano, não é, que concedeu perdão, que cumpriu promessas, não é? Isso aconteceu com Mefibosete, os irmãos já conhecem a história, e assim sucessivamente. Então, o nosso comentarista, ele vai trabalhar aqui dentro da proposta do homem segundo o coração de Deus, e ele vai trabalhar também assim o ambiente que Davi pecou. Então ele não partiu para a guerra, ele criou ali, estabeleceu um ambiente, não é, da indolência. Ele prevaricou, como se fala no direito, não é? No direito se fala prevaricação. Na política também se usa muito disso quando vamos trabalhar com direitos políticos, né? Quando um governante prevarica ou deixa de fazer, ele está cometendo atos, pode ser cassado, pode ser impeachmentado, enfim, conforme a lei do nosso país, e enfim, né? Isso é prevaricação. Os meios que contribuem, ele criou o cenário, criou o espaço para contribuir aí com a prática do pecado. Então Davi realmente ele não cuidou da sua posição, né? Ele tinha uma posição
privilegiada, era homem que Deus escolheu, e ele por ganância e por vaidade humana e ociosidade no contexto geral, ficar no palácio enquanto ele tinha que ir para a guerra, foi realmente deprimente a ele e trouxe a ele problemas graves, né? Então Davi, os pecados dele trouxe acontecimentos na vida, como eu já disse, né? Davi não precisava disso, ele não precisava desse problema, não é? Davi, ele se apaixonava facilmente, né? Ele não amava com a mesma intensidade. Davi teve 4 esposas: Mical, Abigail, Ainoã, Betseba. Em Hebron, né? Davi casou-se com 4 mulheres: Maaca, Agite, Abitai e Egla. Ele teve vários filhos com cada uma dessas mulheres, e assim sucessivamente. Então Davi não tinha essa vida santa toda. Assim que ele perdeu o foco, ele não voltou atrás. Voltou atrás lá na frente, quando já tinha perdido praticamente tudo. Quando ele disse: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Então, que tenhamos nós cuidado com o nosso ministério, com a nossa vida, com a igreja, com os nossos familiares. Quando pecar, peça perdão, reconheça os seus atos falhos, e Deus irá nos abençoar. Que a mão de Deus continue sobre as nossas vidas. Tenha um bom final de semana e até a próxima aula. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí e compartilhe esse vídeo. E você pode se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da BD, em nome de Jesus.